Quando a gente olha para o capítulo 7 de Apocalipse e vê aquela lista dos 144 mil selados, é muito fácil só arquivar o número, tratar como uma estatística do céu. Exato. Mas as fontes nos mostram uma coisa bem diferente. Aquilo não é um dado, é um convite. Um convite para a gente investigar, sabe? Para olhar a estrutura da revelação como um mapa do tesouro. Um mapa do tesouro é uma ótima analogia. Porque a ordem das tribos, quem está lá, e talvez o mais importante, quem não está, são cifras divinas. Foram deixadas ali de propósito para despertar nossa curiosidade, para nos fazer as perguntas certas. Exatamente. E antes de começar a seguir esse mapa, a gente precisa ouvir a ordem que dá início a tudo. A ordem que, literalmente, paralisa o juízo. Ela está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. A instrução é clara, é solene. Diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. É uma pausa dramática. Uma pausa divina. O juízo está pronto, os anjos estão segurando os ventos da destruição. Mas tudo para. Há uma ordem para esperar. E o motivo é um ato soberano de proteção, de declaração de propriedade. Certo, o selo. O selo. Uma marca que diz: este pertence a mim. E a pergunta que ecoa a partir daí, claro, é: quem são exatamente estes servos do nosso Deus? A resposta, como você disse, está oculta na própria estrutura da palavra. E para desvendar essa estrutura, essa tapeçaria celestial, nós vamos seguir um caminho bem definido. Primeiro, vamos entender o arco profético que a própria lista das tribos revela, de Judá a Benjamim. Depois, vamos mergulhar no papel surpreendente de Efraim, a tribo que está ausente, mas que na verdade é a ponte para as nações. O ponto central. Exato. Em seguida, vamos decifrar o enigma de Benjamim, o último a ser selado. E por fim, vamos unir tudo com as chaves que a gente encontra em Ezequiel e Oséias. Ok, vamos começar com um ponto que gera muita confusão. Muita gente, hoje em dia, principalmente com essa visão pré-tribulacionista, passa correndo pelo capítulo 7. Com certeza. Vem os 144 mil e pensa: ok, é uma equipe de evangelistas judeus que vai aparecer depois que a igreja for embora. Mas essa leitura apressada, essa teologia de escapismo, ela acaba criando mais problemas do que soluções. Ela ignora as pistas que o texto está gritando para a gente ver. O contraste é imenso. De um lado, você tem essa visão que trata a lista como um detalhe administrativo, quase um apêndice. Do outro, uma abordagem que parte de um princípio fundamental. Deus é um comunicador perfeito. Cada detalhe importa. Cada detalhe. Cada nome, cada posição na lista. E a primeira pergunta que essa lista nos força a fazer é: por que Judá é o primeiro? Pela lei da primogenitura, Rúben, o filho mais velho de Jacó, deveria estar ali, no topo. Certo, o primogênito. Essa quebra de protocolo não é um erro. É uma declaração teológica poderosa. Judá é a tribo real, a linhagem do Messias. Ao colocar Judá em primeiro lugar, Deus está declarando que todo o plano de salvação, do começo ao fim, ele começa e se fundamenta em Cristo. Ele é o Alfa. Ok, Judá ser o primeiro por causa de Jesus, isso faz todo sentido. Mas e as ausências? Por que tirar duas tribos, Dan e Efraim? Principalmente Efraim, que era uma tribo tão importante, tão proeminente. Isso não soa quase como uma punição? Essa é a pergunta-chave. A ausência de Dan é mais direta. A própria profecia de Jacó em Gênesis descreve ele como uma serpente junto ao caminho. Um símbolo que, ao longo da história, foi associado à idolatria, à apostasia. Entendi. Mas a ausência de Efraim é o exato oposto de uma condenação. É o cerne de todo o mistério. A presença de Efraim é tão vasta, tão global, que ele não cabe sob um único nome na lista. A aparente ausência dele é, na verdade, a prova da sua presença em todos os lugares. Ok, então se a ordem e as ausências são intencionais,
Que história essa lista está contando do começo ao fim? Existe um padrão aí? Existe, e é um marco profético perfeito. Começa com Judá, que representa Cristo, o princípio, o alfa. E a lista termina com quem? Benjamim, o último filho de Jacó. Ele representa a conclusão, a peça final que completa o número dos eleitos antes da grande revelação, o ômega da história da redenção na Terra. O alfa e o ômega da lista. Exatamente. E para entender esse arco, a gente precisa se apoiar em dois pilares gigantes do Antigo Testamento. O primeiro é o livro de Gênesis, Bereshit em hebraico, no princípio. O livro termina lá no capítulo 49 com as bênçãos proféticas de Jacó sobre seus 12 filhos. Ali está a semente de tudo. Certo. O segundo pilar é Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. E esse livro também termina no capítulo 33 com as bênçãos proféticas de Moisés sobre as tribos. Gênesis nos dá a promessa literal, a primeira palavra. Deuteronômio nos dá a aplicação espiritual, a segunda lei. Juntos, eles são a fundação. Tentar entender Apocalipse 7 sem eles é como tentar ler a última página de um livro sem ter lido o começo. E isso nos leva direto ao coração do mistério. Efraim, a tribo ausente. Você disse que a ausência dele indica uma inclusão massiva. Como isso funciona? Como uma tribo de Israel se torna a chave para incluir o mundo inteiro? A resposta está em uma das cenas mais tocantes e proféticas de todo o Gênesis. Está no capítulo 48. Jacó, já velho, cego, vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. E ele faz algo chocante. Vamos ler os versículos 14 e 19 de Gênesis 48. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as suas mãos propositadamente. E seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Ele cruza os braços de propósito. Exato. Contra a lógica da primogenitura, para dar a bênção principal ao filho mais novo. E a chave, a revelação, está na expressão hebraica que foi traduzida como multidão de nações. Melô Agoim. Espere um pouco. Melô Agoim. O que exatamente isso significa? E aqui está a revelação. Nossas traduções são um pouco suaves demais. Melô não significa apenas multidão, significa plenitude, completude, a totalidade de algo. E Agoim é o termo hebraico padrão para as nações, os gentios. Nossa. A bênção literal, profética, era que a descendência de Efraim se tornaria a plenitude dos gentios. Uau. A plenitude dos gentios. Essa expressão é muito, muito familiar para quem lê o Novo Testamento. Indubitavelmente. Séculos depois, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 25, usa exatamente a mesma frase para explicar o mistério da salvação aos gentios. Ele diz que o endurecimento de Israel veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ele não está criando um termo novo, então? Certamente, de forma alguma. Ele está citando diretamente a profecia de Jacó sobre Efraim, feita mais de 1000 anos antes. Isso muda completamente a leitura de Romanos. Ele está dizendo que a entrada dos gentios na fé não é um plano B de Deus, mas o cumprimento de uma promessa feita no coração da família de Israel. Então, todo o plano de incluir os não-judeus já estava codificado nessa bênção para Efraim. Precisamente. E essa bênção não surgiu do nada. Foi o cumprimento de uma promessa que Deus fez ao próprio Jacó em Gênesis 35, versículo 11, logo após mudar seu nome para Israel. Deus disse a ele: Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Efraim, cujo nome significa frutífero, se tornou o canal divinamente escolhido para que essa promessa se cumprisse. O veículo do cumprimento. O veículo. A divisão do reino em duas casas, a casa de Judá ao sul e a casa de Israel, liderada por Efraim, ao norte, e a posterior dispersão das 10 tribos do norte entre as nações,
Foi o mecanismo de Deus para espalhar essa semente pelo mundo. E isso, por sua vez, vem da promessa a Abraão. Exatamente. Tudo isso era uma amplificação da promessa original feita a Abraão em Gênesis 12:17, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 2, pode afirmar com tanta ousadia que os gentios convertidos não são mais estrangeiros, mas agora fazem parte da comunidade de Israel. A salvação nos enxerta na mesma árvore. Se Judá é o começo e Efraim é a inclusão dos gentios, chegamos à última peça do quebra-cabeça na lista, Benjamim. Ele é o último, o 12º. Que papel ele desempenha nessa conclusão tão enigmática? Benjamim é a chave para a revelação final. A tipologia aqui é de uma beleza profunda. No Antigo Testamento, José, que é uma figura, um tipo de Cristo, anseia desesperadamente por seu irmão mais novo, Benjamim. É verdade. Ele não se revela até que Benjamim esteja lá. Ele não se revela plenamente aos outros irmãos até que Benjamim esteja presente e seguro. Da mesma forma, Cristo anseia por ter sua noiva completa, judeus e gentios unidos, antes de sua manifestação final. Benjamim representa essa peça final que completa o corpo, e a identidade profética dele está selada em seus 2 nomes. 2 nomes, como assim? Sua mãe, Raquel, morrendo ao dar à luz, o chama de Benoni, que significa filho da minha dor. Esse nome aponta para a origem deste grupo final. Eles surgirão em meio às dores de parto da grande tribulação. Benoni, filho da dor. Mas seu pai, Jacó, inspirado, o renomeia para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Jacó estabelece um arco profético na vida do próprio filho. Embora nasçam em sofrimento, como Benoni, eles serão transformados e glorificados para se tornarem os filhos da destra de Deus, Benjamim, compartilhando da vitória e da posição de honra de Cristo. E a sequência dos eventos em Apocalipse 7 confirma isso, certo? Perfeitamente. A sequência é a própria revelação. O selamento termina com os 12.000 da tribo de Benjamim. E o que acontece imediatamente a seguir? No versículo 9, João diz: Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. A grande multidão. A visão da grande multidão só acontece depois que Benjamim é selada. Isso é a prova de que Benjamim não representa apenas os últimos judeus a serem salvos, mas o ato final que completa todo o corpo de Cristo, permitindo assim a revelação da cena celestial completa. Mas a imagem profética de Benjamim em Gênesis é um pouco chocante. Jacó o chama de lobo que despedaça. Como um lobo se encaixa nessa imagem de conclusão gloriosa? A profecia de Jacó em Gênesis 49, versículo 27 diz: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. À primeira vista pode parecer negativo, mas a gente precisa entender o contexto do papel dele no fim dos tempos. A grande tribulação. Exato. Não será um tempo para passividade. Será um tempo que exigirá uma força espiritual feroz e uma lealdade inabalável. E se olharmos para as características nobres do lobo na natureza, a profecia ganha um novo significado. Como por exemplo? Bom, lobos são conhecidos pela fidelidade à matilha. Uma imagem perfeita da unidade do corpo de Cristo. São estrategistas brilhantes, capazes de enfrentar inimigos maiores. E são ferozmente protetores de sua família. São exatamente as qualidades que o remanescente final precisará para resistir ao sistema do anticristo. Faz sentido. Este grupo final, judeus e gentios unidos, representa profeticamente as 2 testemunhas. E eles possuem as 2 trombetas de prata descritas em Números capítulo 10. Pense nisso. 2 trombetas para 2 testemunhas. E feitas de prata, o metal da redenção, significando que a mensagem deles, mesmo soando em tempo de juízo, é um chamado final à redenção. Certo. Agora temos os 3 pilares. Judá, o começo em Cristo, Efraim, a expansão global, e Benjamim, a conclusão aguerrida. Como as profecias de Ezequiel e Oséias amarram tudo isso numa única tapeçaria. Ezequiel 37 nos dá a imagem mais clara e definitiva do plano de Deus. É a chave mestra.
o Senhor instrui o profeta a pegar 2 varas. Vamos ler os versículos 16 e 17 de Ezequiel 37. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele. Por Judá, então toma outro pedaço de madeira e escreve nele. Por José, o pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, sua companheira. E ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Isso é monumental. É monumental. Note que Deus não fala de unir tribos. Ele fala de reunificar 2 reinos. A vara de Judá e a vara de Efraim, que representa toda a casa de Israel dispersa entre as nações. É através dessa reunificação que a Meloag Geogoim, a plenitude dos gentios, é trazida de volta para a aliança. E isso leva a algum lugar. Leva ao clímax. A profecia culmina a partir do versículo 26, com Deus estabelecendo sua aliança de paz e seu tabernáculo no meio deles para sempre. É uma conexão direta com a Nova Jerusalém de Apocalipse 21. E para fechar, temos o alerta codificado de Oséias. Parece uma mensagem de urgência. Uma mensagem de extrema urgência e direcionada especificamente a Benjamim. Em Oséias capítulo 5, versículo 8, lemos: Tocai a trombeta em Gibeá, a corneta em Ramá, dai o alarme em Bet-Aven. Cuidado, ó Benjamim. Cuidado, ó Benjamim, é bem direto. E o segredo está nas palavras hebraicas. Trompeta aqui é shofar, e a palavra para alarme ou gritos é teruá. Agora a pergunta é: existe algum outro lugar na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, onde essas 2 palavras aparecem juntas para descrever sons de trompeta para guerra e convocação? Imagino que sim, e que não seja coincidência. Das 2 trombetas de prata que mencionamos, usadas para convocar o povo e para soar o alarme de guerra. E em Levítico 23, na descrição da festa das trombetas, chamada em hebraico de Yom Teruah. Então é um código? É um código sonoro. Oséias usa as palavras exatas para as trombetas de guerra e para a festa que anuncia o juízo, e aponta tudo isso diretamente para Benjamim. É como um alarme de incêndio profético, sinalizando que o papel de Benjamim se desenrola exatamente durante o período da tribulação, anunciado pelas 7 trombetas do Apocalipse. E assim, a tapeçaria está completa. O que parecia uma lista administrativa em Apocalipse 7 é, na verdade, a história da redenção em miniatura. Começa em Judá, com Cristo, expande-se para o mundo inteiro através de Efraim, os gentios, e se completa com Benjamim, os lobos fiéis da tribulação. Exatamente. E isso nos traz de volta ao segundo arco profético, o de Benjamim. Lembra dos 2 pilares, Gênesis e Deuteronômio? A bênção de Jacó, em Gênesis 49, o chama de lobo que despedaça. Isso se conecta com Benoni, filho da dor, e o sofrimento da grande tribulação. Certo, o primeiro nome. Mas a bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, versículo 12, completa o quadro de forma gloriosa. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará entre os seus ombros. Isso se conecta com Benjamim, filho da destra, e a proteção e glorificação final. Da dor para a glória. E essa promessa de descanso e segurança não é só para uma tribo. Como Benjamim completa o número de todos os filhos de Israel, a bênção que recai sobre ele, o último, recai sobre todo o corpo de Cristo selado. O alerta de Oséias, então, ecoa através dos séculos. As trombetas de prata ressoam não como um sinal de escape, mas como um chamado à prontidão, um anúncio de que o selo da redenção está sendo aplicado. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? A pergunta que o texto nos faz não é quando vamos sair daqui, mas, como o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4:30, ao sermos selados para o dia da redenção, a verdadeira questão é: estamos vivendo de uma forma que honra essa marca, prontos para sermos identificados como propriedade de Deus para esse grande dia?